Olá, meus irmãos e meus amigos, minhas irmãs e amigas, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Claro! Num domingo à tarde abençoado, né? Do dia 19 de março de 2023, amém? Estamos felizes, amados, com Jesus, porque Ele é maravilhoso. O tema dessa início de noite que nós temos a meditar com os irmãos, o tema é esse: a saliva de Jesus. Você já viu alguma vez um pregador pregar sobre a saliva de Jesus? Já viu? Você já viu algum pregador pregar sobre a saliva de Jesus? Não? Então vamos meditar. Nesse início de noite de domingo, antes do culto, um pouquinho, vamos fazer esse vídeo sobre algumas referências bíblicas onde Jesus usou a sua saliva para operar milagres. Jesus não curava só com as mãos ou com os lábios. Para o cego lá, o cego que estava na entrada de Jericó, ou seja, na saída de Jericó, Bartimeu, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus: traz aquele cego lá, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ué, então vê. Então vê. Somente com a palavra. Você quer ver? Então vê. Então Jesus, aquela mulher tocou na hora do vestido de Jesus, mulher hemorrágica. E Jesus falou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, o senhor está cercado por tantas pessoas, todo mundo está apertando, a multidão tão grande se aperta, o senhor vem dizer quem tocou? Todo mundo está tocando no senhor. Ele falou: mas essa tocou diferente, essa pessoa que tocou em mim, saiu virtude de mim. E a mulher veio toda trêmula: mestre, foi eu que toquei no senhor. Ah, mulher, grande é a tua fé, vai, seja curada, a tua fé te salvou. E outra ocasião também, Jesus entrando na cidade de Naim, Jesus chegando lá, na entrada de Naim, vinha lá um pessoal, ia trazendo o filho único de uma mulher lá, viúva, filho único. Jesus tocou no caixão e chamou ele pelo nome: levanta, ô jovem, levanta. E ele levantou do caixão e ressuscitou. E Jesus entregou ele à sua mãe. Então Jesus operava milagre de várias maneiras. Jesus tinha várias maneiras de operar milagre. Por exemplo, ele transformou água em vinho. A mãe dele disse: acabou o vinho. Disse: mulher, que tenho contigo? João capítulo 2. De repente, quem tem contigo? Aí Jesus falou: coloca água nessas talhas. Colocaram água nas talhas, falou: agora serve lá para o mestre sala lá. Levaram, chegou lá, era vinho. Tiraram ali, era água. Quando se entregou na mão do mestre de sala, que ele foi tomar, falou: que vinho gostoso é esse? Ainda brincou ainda com o dono da casa. Você é esperto, hein? Deu o vinho ruim no começo e agora tá dando bom. O pessoal faz o contrário, dão primeiro vinho bom, quando o pessoal está embriagado e dá o vinho ruim. Você fez o contrário, por último deu o vinho bom. O vinho que Jesus transformou. Meus irmãos, meus amados, Deus sempre nos dá o melhor. Deus sempre te dá o melhor. Deus não dá coisa ruim para nós, não. Só coisas boas, meu amado. Glória a Deus por isto. Então eu quero falar nessa noite, nesse final de tarde de domingo, já início de noite, sobre a saliva de Jesus. Abre sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 8, versículo 22, a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e chegando Jesus a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse.
tocasse, porque Jesus é o normal, era Jesus tocar nas pessoas e eles serem curados. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. O que me chama a atenção, amados, é que Jesus pegou na mão do cego e tirou ele fora da aldeia. Aqui não fala a distância. Se foi 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, fora da aldeia. Jesus retirou ele do meio da multidão que estava. Qual motivo será? Qual seria o motivo? Vamos dar seguimento à palavra? Tomando-o pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Cuspiu saliva nos olhos do cego. Impondo-lhe as mãos, disse: você está vendo alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas estou vendo como se fossem árvores andando. Ou seja, a vista deles ainda estava embaçada, não estava enxergando perfeitamente. Jesus novamente tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhou firmemente, e ele ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todas as pessoas. Agora, mestre, em outras palavras, estou enxergando normalmente, estou enxergando todas as pessoas perfeitamente, já não estão mais como árvores. Esse milagre foi difícil. Jesus cuspiu no olho, depois colocou a mão, novamente, né? Que maravilha, né? É Jesus mostrando que, para nós, que mesmo sendo Deus operando através dele, ele demonstrando que ele não era o Todo-Poderoso. Ele quis mostrar ali alguma fragilidade, alguma dificuldade para ele operar milagre. Ele poderia só soprar no cego, mas Jesus sempre ele quis se colocar na mesma condição de um homem. Como nós, às vezes oramos por uma pessoa, oramos 1 dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa continua doente. E nós buscando insistentemente, ou seja, insistir em buscar. Deus requer de nós persistência, nosso Deus. E Jesus estava em forma de homem, então ele não quis demonstrar total autoridade, total poder. Em algumas ocasiões Jesus tinha autoridade, como no caso do Lázaro, 4 dias morto na sepultura, no túmulo, 4 dias morto no túmulo. Jesus chegou até a porta do túmulo e disse: tiraram a pedra. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ele não chamou 3, 4 vezes, não, só disse uma vez só: Lázaro, sai para fora. Em certa ocasião, em certas circunstâncias, Jesus operava com facilidade. Em certo momento, ele usava demonstrava alguma fragilidade, alguma dificuldade para operar milagre, para que alguém não ficasse pensando que ele era um Deus. Ele era sim Deus, mas ele estava em forma humana, estava demonstrando o poder de Deus através dele e também operando milagre em diversidade, ou seja, diversas maneiras, às vezes com palavras, às vezes com toque de mãos, às vezes, como no caso da saliva, é que nós estamos meditando hoje, a saliva de Jesus. E Jesus, depois do homem estar curado, Jesus mandou ele para a sua casa e disse: vai para a sua casa e não entre mais na aldeia. Não entre na aldeia, vai para a sua casa e não entre na aldeia. Por que será o motivo? Por que será o motivo que Jesus proibiu dele entrar na aldeia? Será que é porque alguém viu Jesus cuspindo nele? Ia zombar dele? Ó, você está curado porque Jesus cuspiu no teu olho.
Não sei, fica para você tirar a sua conclusão, amém? Meus amados, vamos para outra referência, aqui onde Jesus novamente usou a saliva. Jesus usou a saliva para curar um surdo e gago. Ele não falava perfeito e era surdo e gago. Engraçado, o Modemar, pregador, né? Irmãos, eu não sou pregador, estamos meditando a palavra do Senhor aqui. Da forma que Deus está nos dando, nós estamos passando para os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos meditar aqui. São Marcos capítulo 7, versículo 31 a seguir. E Jesus tornando a sair do termo de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia para os confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, e que falava com dificuldade, e rogaram-lhe dizendo que pusesse as mãos sobre ele. Novamente as mãos sobre ele. As mãos sobre ele. E tirando Jesus à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na sua língua. Jesus cuspiu na mão e passou na língua do gago. Cuspiu na mão e passou na língua do gago. E o gago falou perfeitamente. Já não ficou perfeitamente. Não, falou perfeitamente. Amém? É um pouco bem engraçado, né, meus amados? Mas é isso, estou fazendo aqui a demonstração do que Jesus operava. Que nosso Jesus operava e está operando, ele opera no dia de hoje. Se tiver alguém gago, Jesus pode curar hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13, 8. E aqui nós vimos que Jesus, quando cuspiu e tocou na língua do gago, levantando os olhos para o céu, disse: Efatá. Efatá. Quer dizer, abre-te. Abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus colocou o dedo no ouvido do surdo, cuspiu, passou na língua do gago, do mesmo gago que era surdo, e ele ouviu perfeitamente e falou perfeitamente. Glórias a Deus por isso, amém? Glórias a Deus por isso, glórias ao nome santo do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Jesus curou em Decápolis, esse surdo e gago. Amém? 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 Glória a Deus. Meus amados, ainda dando seguimento a essa mensagem de hoje, nós temos outra referência aqui que se encontra em João capítulo de número 9. João capítulo de número 9. A cura de um cego de nascença. Esse foi complicado. Cego de nascença. Nunca tinha enxergado a luz do dia. Ouvia a voz da sua mãe e do seu pai, mas não conseguia ver o pai e a mãe, porque só via a voz. Ele não era surdo, não. Ele era cego de nascença. Nunca tinha enxergado o sol. Nunca tinha enxergado as árvores. Só ouvia som. Ele não era surdo, ouvia muito bem, mas era cego. Amados, meus irmãos, deve ser muito triste para uma pessoa ouvir barulho e não ver. E é também difícil para a pessoa que vê, mas não ouve. Vice-versa, né? Quantas pessoas surdas que vê tudo, mas não ouve.
pessoa tem a visão perfeita, mas não ouve. Outros ouvem tudo, mas não enxerga. Nesse caso aqui, ele era cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus passando, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou este? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, disse: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que assim se manifestasse nele as obras de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso, amados. Como o nosso Deus é maravilhoso. Deus permitiu aquele homem nascer cego para que ele fosse glorificado através daquele milagre. Aquele milagre que aconteceu naquele dia. Nem ele pecou, nem seus pais. Aquilo aconteceu para que o nome do Senhor Jesus, ou seja, o nosso Deus, fosse glorificado através daquele milagre que Jesus iria operar. Jesus disse: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tem pessoas que trabalham à noite, né? Mas Jesus estava referindo que temos que trabalhar enquanto é dia, ou seja, enquanto é tempo. Jesus está voltando, meus irmãos. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Temos que trabalhar de uma forma ou de outra. Pregar através da informática, através do YouTube, Facebook, pregar de todas as formas. Temos que pregar o Evangelho porque Jesus está voltando. Não há tempo a perder. E orarmos e jejuarmos, vigiarmos para não cair em tentação, fazermos a obra de Deus enquanto é tempo. E Jesus disse mais: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, pegou aquele lodo, cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos do cego de nascença. Se era de nascença, talvez nem o globo ocular aparecia, né? Era aparente, de repente era colado ali, né? As pupilas dos olhos, né? Jesus passou nos olhos do cego aquele lodo. Aí que veio a maior dificuldade. Jesus poderia falar para ele: você quer ver? Então vê, seja curado. Não, tem milagres, meus amados, que nós temos que pagar um preço. Acontece de pessoas irem em outra cidade para ser curadas de certas enfermidades. Outras são curadas na própria igreja onde ele congrega. Deus opera de maneira diferente. O nosso Deus é Deus de mistério. O nosso Deus, ele é Deus de mistério. Sabe por quê? Aquilo que você pensa que é fácil é tão difícil. E aquilo que você pensa que é tão difícil é tão fácil. Deus, às vezes, ele confunde. Paulo disse que... Foi Paulo que disse que Deus fez as coisas fracas para confundir as fortes e as fortes para confundir a fraca. Foi Paulo que disse? Eu não me recordo bem, meus amados. Me perdoe. Deus faz as coisas de uma maneira que nós não entendemos. Jesus mandou ele ir lá no tanque de Siloé, lavar os olhos. E disse-lhe Jesus: vai ter no tanque de Siloé. Ele foi e lavou e voltou vendo. Voltou vendo. Foi no tanque de Siloé. Ele foi lá no tanque,
lavou os olhos, e na mesma hora os olhos dele se abriram, e ele voltou enxergando. Então os vizinhos daquele homem, que dantes era cego, diziam: não é este aquele homem que estava assentado e mendigava? Eu dizia: é. E o outro dizia: parece com ele. Aí ele disse: eu sou aquele homem que mendigava. Pedi esmola, não sou mais cego. Aí diziam, pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez um lodo, untou meus olhos e disse: vai no tanque Siloé, lava-te. Eu fui, lavei e agora estou enxergando. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu: não sei. Não sei. Oh, meus irmãos, meus amados, que maravilha. Não sei. Foi curado por Jesus. É igual você que foi curado. Jesus te curou de alguma enfermidade. Onde que Jesus está? Você sabe que está na glória, ao lado do Pai. Aleluias. Ele está à direita de Deus, intercedendo por você, por mim e por nós. Agora, aquele homem, Jesus estava ainda aqui no mundo, de forma humana. Então, Jesus estava em algum lugar. Ele disse: não sei onde ele está. Só sei que o homem passou lodo. Mas quando ele passou lodo, Jesus passou nos olhos do cego, ele era cego. Ele não viu Jesus. Depois que ele abriu os olhos e começou a enxergar, ele não ia saber quem que era Jesus, porque a não ser que ele perguntasse para o discípulo: quem que é o homem que passou lodo nos meus olhos? Aí alguém, Pedro com certeza ia falar: foi esse daqui, o mestre. Disseram-lhe, pois, onde está? Ele disse: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e aquele dia era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram: como você enxergou? E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Coisa tremenda, é, meus irmãos? Meus irmãos, questionando por quê? Questionando por quê? Jesus curou o homem no sábado. Meu Deus, quanta hipocrisia, quanta ignorância. Jesus até do sábado, ele é o Senhor do sábado. Ele poderia curar no sábado, no domingo, na segunda, qualquer dia. Jesus tinha e tem autonomia para operar milagre a hora que ele queira, o dia que ele queira, o horário que ele queira, no tempo e na época dele. Amém? Ignorância. Só porque ele curou no sábado, não é de Deus, porque Deus guardou o sábado. Fique com você para você tirar as suas dúvidas e dar a sua opinião, tirar as suas conclusões. Jesus curou no sábado, então não era de Deus. Amém? Ficamos com essa palavra, que Deus abençoe a todos. Continue sempre nos assistindo em nossos vídeos, curtindo, compartilhando, deixando o seu like. E convide os irmãos demais que não são inscritos em nossos canais, que você conhece, para que venha inscrever em nosso canal do irmão Aldemar Alfredo Oficial, para nos dar uma força, para nós continuarmos levando a mensagem da palavra de Deus às outras pessoas demais que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma semana abençoada para todos, um mês abençoado e o ano de 23 abençoado, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?